Olá, você já parou para pensar que quando avaliamos a realidade da nossa história contemporânea, pós-moderna, quase tudo gira em torno dos cifrões, quase tudo gira em torno do dinheiro? Alguém poderia argumentar, pastor, mas essa história é antiga, a história do homem em relação ao dinheiro é muito anterior até mesmo ao capitalismo. Bom, é verdade de alguma forma. No entanto, quando você olha historicamente o avançar da nossa cultura, há uma percepção muito clara em que, à medida em que os tempos avançam, os anos avançam, a tecnologia avança, os estudos avançam, a ciência avança, também avança uma dependência do recurso ou uma dependência do dinheiro. De outra forma, eu diria que nós nos tornamos, ao longo da história, mais materialistas do que já éramos por natureza pecaminosa. Nos tornamos mais materialistas do que éramos algumas décadas atrás. Podemos fazer um comparativo com o início da história humana ou até mesmo com algumas décadas atrás. De uma forma ou de outra, avançamos no sentido de nos tornarmos mais dependentes da matéria, mais materialistas. Automaticamente, o dinheiro acaba ocupando um lugar central na história humana. É por causa de dinheiro que as nações estão degladiando, é por dinheiro que você vai ver as grandes guerras, por exemplo, nas favelas do nosso próprio país. A guerra do tráfico não é só a guerra por poder, é na verdade, em última instância, uma guerra por dinheiro. Você vai ver isso no meio da corrupção que habita as várias instâncias de poder da nossa nação. A guerra não é por poder tão somente, mas é por dinheiro, porque quem pode acaba tendo dinheiro. E, em última instância, avaliando esse cenário de forma ampliada, o que está na base é uma grande preocupação em ter alguma coisa, inclusive fazendo sucumbir uma base existencial que é ser alguma coisa. Mais importante do que ser algo hoje é ter algo. Então, somos certamente mais materialistas do que éramos há algum tempo atrás, independente do ponto de referência que você queira tomar como comparação. Eu quero, olhando para a palavra, considerar o seguinte tema nessa tarde de domingo: dinheiro, bênção ou maldição? Se eu te perguntasse agora e você tivesse que responder rapidamente, na sua percepção, o dinheiro é uma bênção ou é uma maldição? Bom, o dinheiro, na verdade, ele vai se tornar o que você quiser. E nós vamos ver isso daqui a pouco. A grande questão que o apóstolo Paulo trabalha escrevendo a Timóteo é que quando passamos a amar o dinheiro, isso torna tudo diferente. A nossa relação para com o dinheiro é alterada na medida dos afetos que destinamos a esse recurso, a esse dinheiro, o quanto amamos esse dinheiro. Eu quero então ler o texto sagrado. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 7. Texto já anunciado em outro momento diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Esse é o texto da palavra de Deus. Existem muitos outros textos, eu quero tomá-lo como referência para pensarmos sobre o tema dinheiro, bênção ou maldição. Bom, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em última instância, toda a riqueza é de Deus. Ele é o Senhor do ouro, Ele é o Senhor da prata, das pedras preciosas, Ele é o Senhor do petróleo, Ele é o Senhor de todo tipo de riqueza que habita a terra. Não somente a terra, mas a Bíblia diz a sua plenitude e aqueles que habitam nessa terra. Tudo pertence a Deus. Então, por natureza, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. E automaticamente, quando olhamos para esse Deus, dono de tudo, o vemos como um Deus que reparte, um Deus que dadivosamente compartilha do melhor que Ele tem para nós. Já dizia lá no profeta Isaías, capítulo 1, que se nós dessemos ouvidos ao Senhor, nós obedecêssemos a Deus, iríamos comer o melhor dessa terra.
Então, Deus não é um Deus carrasco que está pronto para nos maltratar, que está pronto para nos punir em todo o tempo. Muito ao contrário. Se nós que somos pais, eu sou pai, é provável que você também seja pai, mãe, nós que somos maus como pai e mãe, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus na sua plena perfeição, na sua condição de um Deus que é essencialmente amor. No entanto, a Bíblia diz aqui que o grande problema não é o recurso, não é o dinheiro, porque tudo vem de Deus. Mas a grande questão é a ganância no coração humano. A Bíblia diz aqui que nós não trouxemos nada para este mundo. Você lembra de quando você vê o mundo? É bem provável que não haja uma memória, um registro, mas tem aí fotografias, conversa com seus pais, com parentes. Você veio sem nada, nu. E você vai voltar também da mesma forma. Vão até vestir alguma coisa em você ao colocá-lo no caixão antes de levá-lo ao sepulcro. No entanto, você não vai poder levar nada para o destino final da sua história. Não trouxemos nada e nada levaremos daqui. Então o texto chega a dizer que a grande questão é aprendermos a viver satisfeitos ou contentes. O descontentamento ou a insatisfação está na base de toda a ganância humana. Nunca temos o bastante, nunca temos o suficiente. Queremos sempre mais, mais e mais. Somos seres desejantes. E como homens e mulheres que desejam o tempo todo, queremos de forma insaciável mais e mais e mais. E a essa altura, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele vai dizer que as pessoas que têm como obstinação, como foco central na vida, tornarem-se ricas, elas vão cair em muitas tentações. Pastor, então é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. A Bíblia chega a dizer que Jó era um homem riquíssimo, Abraão nem se fala. A Bíblia está cheia de histórias de homens ricos, mas que de alguma forma não fizeram da riqueza um Deus, não fizeram da riqueza algo que governasse sobre ele, sobre a sua história. A Bíblia diz aqui claramente que o objetivo central de tornar-se rico pode nos fazer mudar o foco de quem é Deus na nossa vida. É óbvio que com trabalho, com dedicação, com esmero, de forma criativa, podemos chegar a alcançar alguma riqueza nessa terra. Mas a grande questão não é o que nós possuímos. Eu tenho falado isso já em outros programas. O maior problema nosso não é o que nós possuímos, mas é o que nos possui. Você pode possuir um carro, mas esse carro não deve te possuir. Você pode possuir um bom salário, mas esse bom salário não deve te possuir. Você pode até possuir uma boa casa, mas essa boa casa não deve te possuir. O texto diz aqui que é provável que pessoas obstinadas pela riqueza caiam em tentações e mais ainda, olha aqui, vão cair em ruínas. O que é essa ideia de ruínas? É a ideia do fracasso. Às vezes não o fracasso econômico, mas o fracasso existencial. Quantas pessoas ricas terminam com um tiro na cabeça, dando cabo à sua vida de várias formas trágicas, terminam com suas famílias, arrebentam com seus filhos, destroem seus casamentos, aniquilam a relação com seus pais pela obstinação pelo dinheiro. E chega aqui, inclusive, a trazer algo, e é a maior referência do texto, no versículo 10, quando ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja só, quando você fala de amar, pressupõe amar alguém. Nunca deveríamos ter essa relação de amor para com coisas, mas sempre para com pessoas. Mas a nossa realidade humana está tão subvertida, tão transfigurada, em que nós estamos amando coisas e desprezando pessoas. As coisas não são para serem amadas necessariamente, elas podem até serem cuidadas, porque tudo que recebemos de graça ou pela graça de Deus não deve ser também descartado, jogado fora, temos que cuidar bem. Mas aqui está falando que o amor ao dinheiro, ou seja, quando você investe afetivamente no dinheiro, você está dando ao dinheiro um status de pessoa, ou até mesmo de divindade, de forma em que você passa a se relacionar com esse dinheiro como se fosse alguém, como se tivesse cor, cheiro, personalidade, vontade própria. É isso que ele está dizendo. Quando você ama o dinheiro, que é a raiz de todos os males, ele diz aqui que isso se torna numa cobiça a ponto de desviar a sua própria fé. E diz ainda, transpassando
a si mesmo com muitas dores. Ou seja, há pessoas que vendem a própria alma. Elas vendem seus valores, negociam suas verdades, fazem qualquer coisa para garantirem o direito de terem dinheiro. Porque se relacionam com o dinheiro como se relacionam com uma pessoa. Como se abraça um pai, como se põe um filho no colo, como se cuida de uma mãe idosa, se relaciona com o dinheiro como se fosse uma pessoa e o pior ainda, tenho dito, como se fosse um Deus ou uma divindade. Certamente o dinheiro pode ser uma grande bênção, depende de como nós usamos. E pode ser uma grande maldição, dependendo também de como nós usamos. Um bom segredo, vou dizer para você, sem sombra de dúvida, a generosidade. Se nós aprendemos de forma clara, com a palavra de Deus, que quando eu dedico amor ao dinheiro, eu posso perder o foco real da vida e transformar o dinheiro numa realidade espiritual perigosa a ponto de estar debaixo do controle desse dinheiro, tê-lo até como uma divindade, como eu dizia, uma pessoa, então eu perco o foco de quem Deus é. E a Bíblia diz claramente para nós, olha só, voltando no versículo 7, nada trouxemos para este mundo e nada poderemos daqui levar. Você pode acumular tesouros nessa terra o quanto você quiser. O máximo vai acontecer no final, virá um ponto de briga para quem vai ficar com a herança, porque você nada vai levar daqui. Então, seria muito bom que nós valorizássemos e amássemos pessoas, sobretudo valorizássemos e amássemos a Deus e deixássemos o dinheiro no lugar que ele merece estar. O dinheiro é útil, é bênção, desde que ele não ocupe o lugar de Deus e desde que não lhe dediquemos o amor que devemos a pessoas e a Deus. Que Deus nos ajude a tornar o dinheiro em nossa vida uma grande bênção e não deixá-lo ou permitir que ele se transforme numa maldição a ponto de transfigurar a nossa existência, a ponto, inclusive, de nos levar à ruína e ao fracasso. Que Deus nos ajude, que Ele nos socorra e nos faça viver bem com essa realidade. Que você seja dependente de Deus, porque ao final de tudo, todas as coisas vêm de Deus. Todo dom perfeito vem dele. Diz a palavra que sem ele, eu e você, nada podemos fazer. Deus te abençoe. Amém.